tarde de terça-feira, com a graça e a misericórdia de Deus, feliz com o Senhor por ter que o Senhor nos dou. Quero agradecer com vocês que fazem parte do Feito, YouTube, Instagram, amigos que me acompanham, que me deixam essas mensagens. Os grupos de oração também, ontem eu recebi uma mensagem do grupo. Eu sou messiânico. Obrigado pelo irmão que enviou a mensagem. Que Deus abençoe. Recebo também da igreja Filho do Deus Vivo, a Igreja Assembleia de Deus. São muitos que enviam mensagem. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Do grupo Mara Lima, eu também agradeço. Faz muito tempo que eu não envio. Não enviaram. Tem uma irmã enviou 3 mensagens, depois não enviou mais. Mas mesmo assim, eu agradeço ao grupo de oração, agradeço a cada um que tem enviado, tem compartilhado meu vídeo. Que Deus abençoe. Vocês do Messenger, vocês do Instagram, todos vocês são bênçãos que Deus colocou na minha vida. Vamos começar mais um vídeo assim. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância que eu fiz e posso ser desagradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, somos pecadores, Pai. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela oportunidade de gravar mais um vídeo. Obrigado por cada um desses amigos que o Senhor colocou na minha vida, Pai. São bênçãos que o Senhor me deu. Pai, fala conosco hoje no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, que não sei o que nós queremos ouvir, mas sim o que o teu Espírito tem a falar conosco, Pai. Fala, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, o livro de 1 Samuel, no capítulo 9, aqui começa Deus preparando o reinado do homem, o rei que o povo pediu. Começa o reinado de Saul. Nós vamos acompanhar o reinado dele. Amanhã nós já estaremos vendo. Depois nós passaremos já para Segunda Reis, onde nós veremos os reinados de Davi. Já vimos algumas partes, né? Então, o capítulo 9 do 1 Reis fala: Saul busca jumenta extraviada e vai ter com Samuel. Deus tem um propósito, ele tem o jeito de trabalhar. Saul era aquele rei que o povo pediu. Eles não pediram, nós queremos Saul como rei. Mas Deus viu que seria melhor para ele, que estava mais preparado. Mas não foi Deus que pediu, foi o homem que pediu, não foi Deus que enviou. Mas ele preparou Saul, estava preparando Saul. Agora Deus prepara nós para fazer a obra dele. Agora é nós que sabemos como que Deus chama todos. Jesus fala que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Agora cabe a nós saber se nós somos chamados, se nós somos escolhidos. Deus chama para a obra, Deus nos dá família. Agora sabe se nós estamos preparados para ter uma família, para edificar uma família, um trabalho. Tudo Deus dá para nós. Agora é nós que temos que administrar o que Deus nos dá. Deus aqui estava preparando Saul para ser o rei de Israel. Podia ser outro, podia. Mas Deus tem seu jeito de trabalhar. Talvez ele viu ali o povo, o que seria melhor para o povo de Israel. Talvez não, ele viu o que seria melhor. Um homem que talvez, ele viu que mais tarde ele ia ser desobediente. Ele mostrando para nós como é que o homem age, diferente de Deus. Ele já não mostrou lá no começo da Bíblia o homem, quantas alianças Deus fez com o homem, e o homem continuou sendo idólatra, mentiroso, avarento, tudo. Deus fez nós a imagem e semelhança dele, e nós jogamos tudo para trás. Então, aqui Deus vai estar preparando um rei para Israel.
Deus sabia que ele podia, Davi, Saul podia ser obediente, podia ser do jeito que Deus mandou, mas o coração do homem enganou. O homem que segue seu coração, o homem que é ingrato, o homem que cobiça, o homem arrogante, o homem que não tem humildade, ele tem suas artimanhas para sair da presença de Senhor. Assim somos nós. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e dentro da igreja, às vezes nós não vamos com o jeito de um irmão, aí nós começamos a falar daquele irmão, e talvez entre nós mesmos, só eu mesmo, eu falando comigo, minha carne falando com o meu espírito. E ali, talvez a gente passou, aquele irmão estava pedindo e cumprimentou e não respondeu. Aí a gente começa, aquele irmão não gosta de mim. Aí a gente sai da igreja, porque o irmão deixou de nos cumprimentar. É comum a gente ver isso. É comum a gente ver a pessoa sair da igreja, da presença do Senhor, por causa da veste de outro irmão ou da outra irmã. É comum a gente ver o povo sair da presença de Deus por causa de um contenda entre crianças de braço pequena. É muito comum. Principalmente o homem não tem coragem de falar, eu não tenho caráter. Eu não suporto correção. Aí ele põe a culpa no irmão. Nós temos que suportar tudo nessa terra, principalmente a correção que vem de Deus. A Bíblia ela é para nos corrigir. Talvez as pessoas ela não lê a Bíblia porque não suporta as correções que tem na Bíblia. Cada um tem uma desculpa, eu não tenho tempo, eu não gosto de ler, dói minhas vistas, dói a cabeça. Eu tenho uma irmã que ela gosta da Bíblia. Ela não lê Apocalipse, ela diz que tem medo. Então, ela tem medo de quê? Da realidade. Apocalipse é o fim de todas as coisas. Deus criou o mundo, o homem, mas por causa do pecado do homem, Deus determinou um fim para todas as coisas. E esse fim é quando Jesus vier buscar a igreja. Então o homem, minha irmã, no caso que eu estou falando, ela falou para mim, não ler, porque ela tem medo do Apocalipse. Mas a realidade, Deus está nos preparando para o Apocalipse. O que nós vimos na igreja hoje, não se prega Apocalipse mais. Ninguém fala do Apocalipse. São poucas pessoas. Meu neto, João Gabriel, ele costuma falar. Ele gosta muito de pregar Apocalipse. Mas eu sei para ele, tem que viver, viu? Ele tem 16 a 17 anos. Falei, tem que viver, viu? Não quer dizer, não sei, eu não convivo com ele. Mas é um alerta que ele deixa. Não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia. Toda a pregação dele, quando ele acaba, ele olha para mim, olha que acaba, tem que viver, meu filho. Porque jovem, adolescente, nós não sabemos, né? Ele tem escola, tem rua, tem amigos, ele tem a casa dele, ele mora na casa dele, a gente pouco se vê. Agora mesmo, ele tem mais de um mês, foi em dezembro. 16 de dezembro ele foi para a chácara, ele está parado, não sei. Então a gente fala, tem que vigiar. Tem que viver. E nós temos, irmão, eu preciso viver a Bíblia. Eu erro. Eu discuto com a minha família, às vezes eu falo coisas que não convém, mas a gente tem um limite. Eu e minha esposa, a gente discute. Todo mundo é assim. Mas temos que vigiar. Saul foi aquele homem que ele se achou pequeno para reinar Israel, da menor tribo. Mas foi aquele que Deus escolheu. Quantas pessoas pequenas, por causa de Sansão, né? Por causa de muitos casos tem na Bíblia. Davi, né? 17 anos. José. Tem muitos casos
para o pequeno. Deus deixou de usar os grandes para usar os pequenos. Aquele que não era para a família, caso de Davi, que só prestava para pastorear a ovelha, Deus chamou. Porque Deus permitiu que Davi pastoreasse a ovelha para pastorear uma nação. Deus tem seu jeito de trabalhar. Vamos começar? Saul busca jumenta extraviado e vai ter com Samuel. Havia um homem, Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Apias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem, tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima. Sobressaía todo o povo. E perdeu-se a jumenta de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta e vai buscar a jumenta. Passou, pois, ela pela montanha de Efraim, dali passou a terra de Salisa, porém não os acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco se acharam. Vindo eles então até a de Zuf, Saul disse para o seu moço, com que ia ele: vem, voltemos para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pela jumenta e se aflige por causa de nós. Porém ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede. Assim infalivelmente vamos agora já. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: aqui é a oferta, né? E agora eles vão, talvez com um projeto de Deus, eles não achar a jumenta, para ele buscar ir o profeta. Deus queria usar Samuel para ungir Davi como rei, Saul como rei. Eles vão até o profeta. Saul tinha preocupação que ele não tinha nada para dar, mas o servo dele ainda tinha uma moeda que podia dar. Eles resolvem ir até Samuel. Agora, quando Deus falou para Samuel: eu enviarei um homem que você ungirá como rei, como capitão, não falou como rei, como capitão do meu povo. Era o que ele está pedindo. Aí ele chega, antes de ele chegar, quando eles já estão conversando, Deus fala com Samuel: amanhã a essas horas eu te enviarei um homem, e se ungirá por capitão do meu povo. Quando Saul chega, perdão, irmão, eu falei trocando nome. Quando Saul chega, Samuel avista, Deus fala: é esse aí, vocês vão ungir como capitão. Saul pergunta a ele se ele sabe quem é o profeta, e sou eu. Aí, agora vou ler o versículo 16. Porque o Senhor o revela aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul viesse, dizendo: amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem eu já tenho dito, esse dominará sobre o meu povo. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço, onde está aqui o caso do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quando ele chega ali para a reunião, Samuel mandou que ele subisse para jantar. Samuel revelou a ele a jumenta e a pôr achada. A jumenta, mas você está aqui hoje para me ungir rei.
Samuel não conversa com ela, mas ele foi para o propósito foi esse. Aí Samuel fala para ele, então responde, não. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupe o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Samuel mostrando para Saul que ele foi escolhido, que o desejo de Samuel era que ele fosse rei, de Israel era que ele fosse rei, por causa da aparência, mas Deus também era o propósito de Deus. Aqui Deus em Samuel mostra a sua humildade. Ainda estava do jeito que Deus queria Saul. Estava ainda do jeito, coração humilde. Ele fala, então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu filho de Benjamim, e o menor da tribo de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhante palavra? Porém, Samuel tomou Saul e ao seu moço o levou à cama e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro, dá cá a porção que te dei e que te disse, põe na parte contigo. E levantou, pois, o cozinheiro a espada com a sua, que havia nela, e pô-la diante de Saul e disse, Samuel, eis que isto é o objeto, é o soberbo, põe diante de ti e come, porque se guardou para ti, para esta ocasião. Dizendo eu, tenho convidado ao povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Agora Samuel revela tudo a Saul. Nós vamos ver no capítulo seguinte, no 10, amanhã nós ainda veremos Samuel. Samuel vai ungir Saul como rei, dando uma batalha, porque Deus já havia falado com Samuel que ele seria capitão. O rei é o Senhor, mas o homem queria um rei, né? Ele seria ungido rei, como o povo queria. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é para mim. Talvez a gente quer, porque nós não estamos preparados para querer. O povo de Israel queria um rei, mas não tinha ninguém preparado. Deus estava reinando, está reinando. Mas eles queriam um homem. Talvez nós pedimos uma coisa que nós não estamos preparados para ter. Talvez nós pedimos uma coisa que nós não sabemos administrar. Deus sabia que não tinha ninguém para administrar. Deus sabe essa terra melhor do que ele. Não tinha ninguém para conduzir o povo de Israel melhor do que Deus. Mas ele não queria Deus. Talvez as nossas escolhas, irmão, é que nos leva a levar uma cruz pesada demais. Deus não quer que a gente leve essas cruzes pesadas que a gente pega, mas a nossa escolha. O que nós pedimos. Talvez a gente pede uma coisa que nós não damos conta de carregar. Um bem que nós não damos conta de administrar. Porque eu vi uma irmã pregando lá na igreja. Já pensou, eu pedi um carro de luxo, um carro caríssimo. E Deus me dá o carro. Eu não dou conta de pagar o IPVA. Eu não dou conta de pagar o licenciamento. A manutenção, são caros. Eu pedi uma coisa que muitas vezes a gente pede e Deus não dá, porque sabe que lá na frente a gente vai esquecer. Que a gente não vai dar conta. Deus dá, não aquilo que a gente pede, mas aquilo que a gente dá conta de administrar. Às vezes a gente esquece quando eu venho aqui na minha casa. Diz, oh meu Deus, você me dá uma bênção, uma casa boa, nos deu um lugar para morar. Um lugar simples, mas bom para morar. Mas as pessoas não sabem administrar. Não estão preparadas, não estavam preparadas. Muitas vezes a gente quer casar, mas não preparando para o casamento. E olha que eu vim descobrir isso agora, estou com 47 anos de casado. Enquanto
eu fui aposentar, fazia minhas coisas. Meus trem era bem, o meu era bem administrado. Minha roupa, é tudo organizadinho. O meu salário era bem administrado. Hoje eu não posso administrar mais. Eu não posso sair fazer uma compra com minha esposa. Não tenho condições, né? Então, às vezes a gente perde uma coisa que a gente não dá conta. No meu caso, graças a Deus, Ele me deu. Mas eu pedi coisas do Senhor que eu não dei conta. Deus me deu coisas que eu não soube administrar. Me deu bens, eu não soube administrar. Não que eu não soube, eu soube. Mas o coração, que é enganoso, eu segui no coração. Eu não podia uma pessoa chegar a mim para me não falar. Eu não sabia falar não, toma. Até que acaba tudo, né? E por último foi assim também. Mas eu peço a Deus, falo com Ele. Se ainda for da tua vontade, faz que eu mereço. Eu agora estou preparado para administrar o convidado. Mas se for, Ele sabe se eu estou ou não. Ele conhece meu coração. Saul mesmo falou para Samuel que eu não estava preparado, ele é pequeno. A família dele é mais humilde. Mas foi ele que Deus escolheu. Nós vamos ver quando ungiu Davi, que Davi não falou nada. Simplesmente foi ungido rei. Ele estava preparado. Deus mostrando para o povo Israel que eles não estavam preparados para ter um rei e que não tinha ninguém ali ainda preparado para ser rei. Saul não foi ungido, mas não estava preparado. E não, se Deus ungiu Saul é porque estava mais preparado. Não tinha mais ninguém preparado. Um homem sair 3 dias à busca do argumento é porque estava preparado. Mas não estava preparado para administrar um povo. Nós vamos ver quando Deus unge Davi, levanta como rei. Ele nunca, a palavra não fala que ele nunca esteve preparado. Porque a preparação de Davi veio ainda no reinado de Saul. Ele foi capitão do exército de Saul. Ele sofreu perseguição pelo seu próprio líder, pelo seu próprio rei, por Saul. Ele venceu batalhas, ele venceu com ele. Ele era humilde. Saul, aqui quando ele fala dele ser o menor, dele ser menor, ele está mostrando a sua humildade. Mas quando ele começa a vencer as guerras, ele joga a humildade por fora. Talvez, meu irmão, quando Deus te dá abre uma porta para você, dá um salário bom, dá muito bem, talvez você se soberbece e joga tudo para fora. Esquece de Deus. Por isso que muitas vezes a gente pede e Deus não dá como a gente pede. Que seja feita a vontade de Deus na minha vida e na tua, e não a nossa. Mas eu peço coisa grande, peço. Eu penso que hoje eu estou capacitado para administrar como eu não administrei o que Deus me deu. Mas Ele é quem sabe, conhece meu coração e sabe o tempo e a hora dele. Que Deus abençoe. Vamos para a oração. Pai, obrigado por mais um vídeo, obrigado pela vida dos filhos. Eu coloco junto com cada um deles, Pai, que tem acompanhado o vídeo, a nossa necessidade nas tuas mãos, Pai. Pedindo portas abertas, restauração de lar, cura das enfermidades que parecem incuráveis. Pai, visita o Luiz Henrique ali na cidade de São Paulo. Aquelas dores, Pai, aquele problema que tem, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, no tempo nós vamos. Agiliza aquele papel para que teu filho seja decidido, Pai. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor sabe, Pai, o que a mãe dele está passando, o sofrimento dessa família, Pai. Mas eu sei, Pai, que o Senhor está sustentando ele, Pai. Eu peço assim também, Pai, por cada um dos teus filhos, as tuas filhas junto comigo estão orando, Pai. Peço que os abençoe, salva quem tem que salvar, cura quem tem que ser curado, muda a nossa história em nome do Senhor Jesus também. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge. 238 inscritos no YouTube só, meu irmão. Só 238. Mas tudo é para a glória de Deus. Um abraço, irmão Jorge. Boa final de tarde e uma boa noite de repouso. Que Deus os abençoe.